Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde. Estamos começando o nosso Pronto Atendimento aqui na nossa rede Boa Nova de rádio. Obrigado pela sua audiência no rádio, na TV, no aplicativo Parabólica, em qualquer lugar que você estiver desse Brasilzão e fora. Alô, Arlete do Havaí, a gente agradece sempre pela presença. Estou ajeitando aqui, para a gente ficar mais confortável, né? O nosso programa, na companhia desses dois queridos, as pessoas mais famosas do bairro Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Boa tarde, César Carvalho. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, equipe técnica. Boa tarde, telespectadores, internautas e os nossos companheiros da Rádio Boa Nova novamente juntos. É uma alegria enorme estarmos participando do Pronto Atendimento. Estamos falando de doutrina dos espíritos e, lógico, acolhendo aqueles que virão até nós através das suas perguntas. E também ali, logo mais próximo também do nosso amigo César, está Paulo Américo dos Reis. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, César. Boa tarde a Fernandinha, que está na técnica, nos assessorando. E como eu sempre digo e convido, boa tarde a você, o ouvinte da Rádio Boa Nova, o telespectador da TV Mundo Maior, pessoal do Facebook, WhatsApp e todas as mídias aí, né? Que a tecnologia do homem nos faculta hoje para o contato. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos, como sempre, um excelente programa. Isso aí, segunda-feira iniciando, o Pronto Atendimento tem sempre uma prece no início, um momento bacana que assim você se conecta com aquele ente querido, está precisando receber aí umas vibrações e se for para você também, né? Claro. A gente, aliás, quando a gente faz, né, a gente já também recebe esse benefício, né? Tudo primeiro passa por nós, pensamento, corpo, alma, tudo. E aí, para chegar, né, naquela pessoa que a gente deseja que fique bem, que esteja aí recebendo essa energia que equilibra, será feita a prece por César Carvalho. Nesse momento, então, vamos nos aquietarmos. É o momento de nos introspectarmos, para que assim nós possamos nos voltar espiritualmente para o mundo maior espiritualmente. Nos projetar em pensamento, buscando a figura do Mestre Jesus, governador da nossa amada terra, nosso cuidador por milênios, para que nesse momento nós possamos dialogar com Jesus. Rogar a Ele, como irmão maior que é, por todos nós que aqui estamos nesse planeta Terra, vivendo esses dias de transição e de pandemia que faz parte da transição. Toda essa sociedade terrena que está encarnada e desencarnadas, rogar de Ti, Jesus, misericórdia, misericórdia e misericórdia. Principalmente, Jesus, por aqueles que estão enfermos. Enfermidades de alma, enfermidades psíquicas, emocionais, que se transformam em enfermidades orgânicas, os enfermos pelas drogas. Rogar por todos esses enfermos, encarnados e desencarnados, que a luz do Teu amor possa chegar até eles através dos Teus prepostos. Rogar nesse momento, Jesus, por todas essas equipes multidisciplinares que estão cuidando daqueles que estão enfermos, em hospitais, em clínicas, clínicas psiquiátricas, em clínicas para dependência químicas, em comunidade, nos lares. Rogar a Jesus por todos os teus irmãos que estão à frente de batalha, cuidando daqueles que estão enfermos. Sabemos que muito desses nossos irmãos se enfermaram, se curaram, retornaram para a tarefa com denodo, coragem e fé. Sabemos, Jesus, que muitos voltaram para casa, para o mundo espiritual, porque era um momento assim que deveria ser. Assim, Jesus, mais uma vez nós te suplicamos,
Misericórdia, misericórdia e misericórdia, Jesus, para com todos nós, os teus irmãos, encarnados e desencarnados. Muito bem, participe conosco aqui do nosso pronto atendimento enviando a sua pergunta. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011 ou você liga 2457 5011. E o nosso WhatsApp é o 99643 3827. 99643 3827. Estamos também pela TV Mundo Maior e pelo site também tvmundomaior.com.br e ainda pelo Facebook da rede Boa Nova de Rádio, onde já temos aqui os amigos participando. Temos Paulo Lombolia, que é de Uberlândia. Olha, eu tenho uma afilhada em Uberlândia. Simone Dias, boa tarde, meus amigos. Semana de Luz, Paz e Realizações de Suzano. Maria Rocha, boa tarde. Prazer estar com vocês. Também contigo, viu? Rose, da Marris Cabeleireiros. Opa, Rose. É um talento aí, hein? Boa tarde, que trazem ensinamentos e conhecimentos edificantes para nós. Márcia Salles, de Fortaleza. Ivanir Silva. Pois é, vou falar assim, tem nem cabelo, né, Alexandre? Talento aonde? Vai cortar o quê? Participe, então, com a gente. Temos aqui já as perguntas. Deixa eu falar aqui já, meu abraço à equipe. Feal, Bruna Paz, Letícia Lopes, Margarete Parpinelli, Rogério Palma e também temos aqui a nossa querida Fernanda Linda Lima de volta com a gente. Fefe, obrigado. Sempre, né, parceira? Então vamos lá. Aliás, quero trazer já aqui essas perguntas que a Letícia nos enviou, que ela cuida também do YouTube, né? Sabe que no YouTube você também acompanha lá a nossa programação. Tem vários programas para você assistir quando você tiver um tempinho aí, ó. Vai lá e aproveite. Bom, Paulo Reis, a Luana Oliveira diz o seguinte: eu vivo a realidade, mas eu sinto sintomas de parecer um sonho e me dá a sensação de morrer. Aí grito e começo a chorar. Eu estou tratando com o psiquiatra e tomando remédio direitinho, mas o meu psiquiatra, que é espírita, ele me falou que isso é espiritual também. O que eu tenho que fazer? Puxa, interessante, hein? Até pelo psiquiatra ser espírita, né? Então, o que todos nós devemos fazer, não é? Toda a sua informação, você deve ser espírita também, né? Agora, você precisa, neste momento, né, que não podemos ir à casa que frequentamos pela essa questão da pandemia, você fazer a sua ligação, né? Espero que você tenha realmente uma casa onde você frequente e você, através do Evangelho feito no seu lar, você se ligue, né, à casa que você frequente, você se ligue aos amigos espirituais, né, desta casa, se ligue principalmente ao seu mentor pessoal e peça, né, ajuda, né, que te harmonize, né, fluídica energeticamente, te harmonize e te traga o equilíbrio, não é? Para que você possa ter também esse atendimento do lado espiritual, né? Quando nos encontramos como você está, né, nessa questão de uma certa angústia, né? Isso é muita ansiedade, o que você relatou, até uma depressão, não é? A gente tem, nós propiciamos, né, a influenciação de espíritos, né, que se encontram também nessa mesma condição que nós, né? Então, nós temos que fazer esse reequilíbrio até servir, e porque você deve estar também servindo de instrumento do acolhimento desses outros nossos irmãos espirituais que estão também nessa condição. Então, faça todos os dias,
quando você levantar a sua prece, a sua oração, se ligue ao seu mentor, se ligue ao Cristo, aos mentores da casa que você frequenta, né? Para que o seu dia seja um dia bom. E à noite, repita para agradecer o dia. E com isso, né, a espiritualidade já vai lhe auxiliando e trabalhando você na questão dos seus centros de força. Se você não tem uma frequência numa casa espírita, então escolha, vê se tem perto da sua casa, no seu bairro, tal. Eu esqueci só de onde ela é, o Alexandre. A Luana, ela é... aqui ela não coloca o local. Então, se você não tem ainda, procure. E em procurando, procure uma orientação lá que com certeza eles vão te recomendar um tratamento e um atendimento para isso. Certo? Beleza. Tem um áudio aí alto, hein? De fundo, verifiquem aí. Vamos lá com a Lu Ferreira agora. César, olá, boa tarde. Vivo há 17 anos um casamento do qual já me causou muito sofrimento e não vejo solução para que eu possa sair de tudo isso. No momento eu estou sem trabalho e dependendo dele. Ele me humilha tanto e peço a Deus que me dê um auxílio para que eu possa solucionar tudo isso. Minha amiga, o que dizer para você nessa vivência desse casamento de 17 anos e que tem te trazido tantas angústias? Você precisa buscar em si próprio quais são os seus limites para estar dentro desse casamento. Dentro desses limites, o que é que você pode estar se permitindo? O que é que você pode estar se permitindo? Buscar a relação com o mundo espiritual superior, para que através das preces, na busca do contato com o seu mentor espiritual, quando você for para o repouso físico, a prece de ligação com ele, na súplica para que ele possa te acolher através do desdobramento do corpo físico pelo sono, para vocês poderem conversar, dialogar, ele poder te acolher com os amigos espirituais, para lhe dar suporte, para lhe dar harmonia, para vivenciar esses momentos, esses instantes. Mas se chega um momento em que se torna insuportável a situação, há que se ter a coragem de tomar a decisão de cessar a relação, para que em cessando a relação, você consiga ter paz em você. Sempre existe possibilidade de se buscar a solução. Enquanto ainda você não consegue vivenciar essa separação que você deseja, busque o Evangelho de Jesus. Busque o Evangelho para ali você encontrar forças. Busque a prece na ligação com o mundo espiritual superior para que você possa se alimentar espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente nesse momento e assim conseguir seguir em frente. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, vá lá no capítulo que fala exatamente sobre as relações familiares, sobre casamento, tudo isso. Se você tem relação com alguma casa espírita, peça socorro junto à casa espírita. Se eles estão tendo algum trabalho virtual, que você possa se conectar, para que você consiga, nesse momento, se suplementar de energias positivas, psíquicas, emocionais e espirituais, para estar vivendo esse momento. Mas também meditar e pensar até onde está o seu limite para que você consiga continuar dessa relação. Muito bem. Agora tem a pergunta aqui que o Omar Santana encaminhou para a gente, que caberia mais ao pronto atendimento. Então vamos lá, que é da Vera Cabral de Pirituba. Ela diz o seguinte: sou seguidora há anos do Espiritismo, mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu não sei se quero, ao desencarnar, a cremação ou o enterro tradicional. E você pode dizer sobre isso, Paulo Reis? Qual seria, aí existe alguma orientação? Seria melhor que a cremação, né?
Essa é a nossa visão, segundo a doutrina espírita, ou é a visão da doutrina espírita. A cremação é melhor do que o enterro do corpo, né? Fica todo aquele período, 3 anos, tal. Na verdade, é assim, né? A doutrina espírita ela pode sugerir, né? Porque o livre-arbítrio é seu, né? E eu só te dou um exemplo. O Chico não quis ser cremado, né? Porque talvez ele espiritualmente não tinha, né, a confiança total sobre a questão da cremação. Então, eu acho assim, se você ainda está em dúvida, né, dependendo da sua né, idade e tudo, né, deixa para pensar mais para frente a respeito disso. E conforme você for se aprofundando cada vez mais no conhecimento da doutrina, não é o conhecer a parte técnica, né, filosófica, e sim o seu eu, a questão da ligação com o mais alto, a ligação com Cristo, não é? Você passar realmente a cristalizar em você que você é um espírito imortal, não é? E que o corpo é matéria, e quando a gente desencarna, essa matéria realmente, né, morre e nada mais, né, dá para se aproveitar dela, e que o enterro normal é muito mais uma ocupação de espaço, não é? E ter todo aquele trabalho, todo aquele desprendimento até pecuniário para se manter, né? Porque os cemitérios estão aí e tem que ser mantidos e tudo, isso tudo é um dinheiro, vamos dizer assim, inútil, não é? Então, mas você tem que trabalhar em vocês. Você tem que se sentir bem, de que se for cremado, não vou sentir nada, né? Meu corpo pegando fogo, coisa assim, se libertar disso, mas deixe mais para frente. Com o passar dos anos, não é? A gente normalmente os espíritas vão meio que perdendo aquele medo da chamada morte e acha até natural a cremação, né? Vai fazendo esse trabalho em você, mas se chegar muito próximo e você ainda não se sentir confortável, deixe, vai para o enterro normal. É isso. Muito bem. Participe conosco. Nosso WhatsApp é o 996433827. 996433827. Também nosso telefone do ouvinte, 0800 979 5011 ou 2457 5011. Tem agora aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Regina Célia. Recebemos uma vestimenta sempre que reencarnamos e o perispírito é sempre o mesmo, César? Ele é o mesmo desde que fomos criados? Esse tema perispírito é uma delícia falar sobre ele, Regina Célia. Sim, a partir do momento que o Criador nos criou como princípio inteligente, simples e ignorantes, nós recebemos o nosso perispírito. Esse perispírito permanecerá conosco durante toda a eternidade. O perispírito será sempre o mesmo, sempre o mesmo. O que ocorre é que o corpo físico, que é um instrumento para viver no mundo da matéria, quando cessa a sua utilidade e nós voltamos ao mundo espiritual e precisamos novamente reencarnar, é novamente um novo corpo que é formatizado. Mas o perispírito sempre será o mesmo. E o perispírito tem uma característica, que é uma chamada propriedade desse perispírito, que ele sempre vai estar mostrando a nossa condição de evolução. Quanto mais inferior eu sou, mais denso, mais escuro é o meu perispírito. Quanto mais eu vou evoluindo, ele vai representando essa evolução. Ele vai ficando mais etéreo, vai ficando mais iluminado. Por exemplo, Jesus, a gente não consegue enxergar Jesus com o seu perispírito, porque ele está num grau de evolução que
a sua luminosidade que ele exterioriza nos ofusca. Ou seja, o seu perispírito se confunde com ele. Só existe um momento em que nós poderemos estar sem perispírito. Por exemplo, agora, nós estamos vivendo transição planetária. Tem muita gente que está desencarnando e não está tendo condição de permanecer no planeta Terra, porque a condição de evolução está díspare do planeta Terra. Então, automaticamente, esses espíritos que assim se colocam, eles são transferidos de planeta. Mas eles vão para um planeta inferior, numa escala de evolução inferior. Significa que a condição espiritual, o fluido cósmico universal, que também de onde deriva o perispírito, do ambiente daquele planeta, é diferente do fluido cósmico universal aqui do planeta Terra. Então, você precisa de um perispírito que se identifique com aquele ambiente. Então, o que acontece? Quando você é transferido desse planeta, no Livro dos Espíritos diz, por instantes você desveste esse perispírito que você estava usando no planeta Terra, esse perispírito, como ele teve origem no fluido cósmico universal, ele retorna para o fluido cósmico universal, e quando você entra na atmosfera espiritual daquele planeta que você vai viver, no ambiente que você vai estar, é formatado um novo perispírito para você. Aí você se reveste novamente, de novo o perispírito para você, que você, em permanecendo naquele planeta, vai usar durante o tempo que você estiver lá. Se um dia você retornar ao planeta Terra, você vai desvestir do perispírito de lá e revestir um perispírito inerente à matéria-prima original, que é o fluido cósmico universal do planeta Terra. Se permanecermos durante todo o tempo da existência do planeta Terra vinculado a ele, permaneceremos com o mesmo perispírito. Muito bem. Vamos para o nosso Facebook. Um abraço aqui para o pessoal que está com a gente. A Laura Kruger, de Goiás. Já estive em Goiás. Também a Márcia Salles, de Fortaleza. Eliette Miranda, Evanir Silva, Jane Separovic. Ela disse que gostaria de conhecer o Paulo Reis. Também Rosária Oliveira. Gente, é a esposa. Obrigado, Jane. Rosária Oliveira. Boa tarde, queridos irmãos do Pronto Atendimento. Paz e luz a todos. Se o princípio inteligente estagia em todas as fases evolutivas, desde o mineral até chegar ao ser humano, significa, então, que os animais um dia se tornarão humanos? Ou vão apenas desenvolver a inteligência, o raciocínio e continuarão sendo animais? Interessante, né? Bela pergunta. Primeiro, não é o princípio inteligente, né? É o princípio espiritual que estagia nas outras níveis de evolução, né? Reino mineral, vegetal, né? Até no animal, né? É o princípio espiritual. Passa a ser princípio inteligente quando nós adquirimos, né, pela misericórdia do Pai, que sabe avaliar muito melhor do que nós mesmos, a condição que nós já possuímos, não é? E aí a gente recebe o direito ao livre-arbítrio, consequentemente, nós passamos a poder decidir, né, o que desejamos de nós mesmos para a nossa vida e tudo, mas com isso vem a questão da responsabilidade, né? O livre-arbítrio traz junto com ele a responsabilidade. Por isso que se diz dentro da doutrina, né, que o seu presente é vivido por aquilo que você fez no seu passado. E o seu futuro será o que você estiver vivenciando hoje. Então, é assim, a gente vem evoluindo. Como princípio espiritual, a gente vem absorvendo aquele conhecimento de ter os sentidos, desenvolvendo os sentidos, né? De dor, calor, né? Sentimento de amor, de posse,
são sentimentos positivos, mas também a gente tem as experiências dos sentidos e os sentimentos negativos também, né? O ódio, raiva, vingança, tudo isso a gente vai experimentando nessas fases do nosso processo evolutivo, e quando atingirmos, não é, aí do reino animal, aquela condição de, né, que se diz que é muito, muito tênue, não é, a separação entre o espírito está no reino animal para o reino hominal, não é? Já está muito próximo. Tem animais que determinam, não é? Quase que a gente olha e fala, como que pode, né? Ele, olha, parece que é uma inteligência viva e coisas que tais, né? Mas esses espíritos que estão hoje, né, encarnados aqui no planeta Terra, como ou estão dentro do reino animal, com certeza eles entrarão no reino hominal num outro planeta, né? Por quê? Porque eles vão ter que passar pela toda aquela experiência e existência que nós passamos, né? Os homens de Neandertal, depois o homem sapiens, até chegar ao homem sapiens sapiens. Então, né, como a gente diz, a vida, o universo, Deus, a natureza não dão saltos. Então, o animal que vive hoje conosco aqui no planeta Terra, quando ele chegar ao ponto de passar do reino animal para o reino hominal, ele com certeza irá receber essa mudança, que é o que a gente sabe, que é no mundo espiritual, e terá sua primeira reencarnação no reino animal, no reino hominal, num planeta que está na condição ainda de planeta primitivo, porque ele tem que evoluir e passar por todas as nossas experiências. Nós que estamos aqui já no reino hominal é porque nós fomos criados juntamente com o planeta e a gente vem crescendo, evoluindo junto com o planeta. Tanto que, né, como o César falou antes, estamos numa fase de transição. Quem não estiver acompanhando a evolução do planeta será trasladado para um planeta que esteja na mesma condição que você como espírito, né? Então, é isso. O cachorrinho, o gatinho nosso de hoje será um homem, uma mulher amanhã, mas num outro planeta. Não, senão dá uma dicotomia muito grande para o espírito. Obrigado. Agora tem aqui a Tina, ela é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. César, tenho o mesmo sonho há 10 anos, estou sempre deitada em locais que não deveria, estradas, prédios, e no sonho peço ajuda e ninguém me socorre. Acordo gritando muito. O último, até os vizinhos se assustaram e vieram me socorrer. Eu estou passando com psicólogo, mas não tem resolvido. Gostaria de uma orientação. Minha amiga, esse tipo de experiência que você está tendo, ela tem a ver com alguma vivência espiritual que você experienciou em reencarnação passada. Então, eu acho que você deveria buscar, além lógico, da terapia com você falou que você está fazendo, acho que o que você deveria buscar também é o tratamento espiritual. Nesse momento, a maioria das casas espíritas estão fechadas, mas em breve está retornando. Mas você deveria buscar a casa espírita, sentar com um orientador espiritual, para que, dessa maneira, você buscasse essas orientações, e a partir daí, com certeza, vai ser determinado um tratamento espiritual para você. E esse tratamento espiritual terá, naturalmente, a função de fechar os seus arquivos de memória, ligar-os a outras reencarnações. E também, se houver alguma companhia espiritual que você está tendo relação agora, que tenha origem nesta relação passada, também essa situação será
trabalhada. Agora eu te pergunto uma coisa. O que você faz em você para lidar com isso? Você ora? Diariamente você busca Deus através da oração, para que através da oração você possa estar se ligando às camadas superiores do mundo espiritual e assim se autoalimentar espiritualmente para se manter em equilíbrio e harmonia? Como é que é a sua relação com o seu mentor espiritual? Quando você vai para o repouso do sono físico, você ora pedindo a ele assistência e socorro para que no momento em que o corpo físico adormecer e nós nos desdobramos do corpo físico e estamos lá em estado natural no mundo espiritual, para que ele possa estar te aguardando, ele te aguardando, está te socorrendo, levando você para fazer tratamento no mundo espiritual, levando você para adquirir novos conhecimentos no mundo espiritual, revendo com você todo esse tipo de processo e buscando identificar no seu estado psíquico, emocional e espiritual qual é o gatilho que leva a essa experiência recorrente de 10 anos. Então, você tem em você recursos naturais que você pode utilizar para poder lidar com essa situação. Qual é o primeiro recurso? Orar. Né? A oração. E outra coisa muito importante que Jesus nos deixou: vigiai e orai para resistir às tentações que está em nós. Nesse momento, dentro dessa proposta de vigilância e oração de Jesus, é interessante você parar, se meditar e se ver a si próprio, fazer uma autoanálise de si mesmo e ver se em você não existe ainda um comportamento que esteja sendo o gatilho dessa relação com esses sonhos ou com essas relações espirituais. Mas use a prece, busque o evangelho, busque a prece para ligar-se com o seu mentor espiritual, com o seu protetor espiritual, que com certeza, fazendo assim, você vai se conectar com os campos espirituais maiores da espiritualidade superior, e aí, com certeza, esses quadros vai se amenizar, e dependendo da sua autodisciplina, da manutenção dessas ligações, eu creio que até poderá cessar absolutamente. Mas, voltando à casa espírita, por favor, busque a casa espírita. Enquanto não voltar, o evangelho diário, a prece na ligação com o mundo superior, a prece na ligação com o seu mentor espiritual. Muito bem. Também aqui abraço para Sandra Bezerra, Aparecida Borges, que diz: sensacional a pergunta e a explicação sobre os animais. Sempre indaguei e só hoje, com sua explicação, consegui entender. Paulo Reis. E, por sinal, tem outra pergunta sobre os animais, do Daniel Almeida, de Jaboticabal. Como o Espiritismo vê a eutanásia em animais? É um tanto quanto diferente em nós, né? Porque os animais, eles estão experienciando e aprendendo, né? Toda a doença que surge, aparece no animal, não é por questões kármicas, né, do passado, porque ele não tem ainda essa consciência. Tudo para o animal é aprendizado. Então, até essas doenças mais sérias, não é? Para ele é um aprendizado para que no futuro, quando ele chegar ao reino hominal, ele possa saber interpretar e enfrentar com parcimônia e resignação. Então, no animal, não é ruim, é até às vezes bom e necessário a eutanásia para que ele não continue sofrendo, né? O ser humano, a gente não pode, né? Porque é aquela questão do o espírito que está passando por essa experiência é uma necessidade dele. E a necessidade tem que ser íntegra, inteira, né? Nós não podemos interromper, né, este período, né, da questão, às vezes, da doença. Ele está em coma e tal. Por quê? Porque muitas vezes é nesses momentos em que o espírito, como a gente diz aqui, né, no mundo dos vivos, né, que cai a ficha,
Muitas vezes é nesse momento que nós nos despertamos para as questões da verdade de Deus, não é? E se a gente interromper isso, né, esse espírito perderá essa oportunidade. Já o animal não, você deixar ele vivo, sofrendo com um mal, com uma doença, né, é ruim até para a gente, porque nós vamos, né, se for nosso animal de estimação, nós vamos sofrer junto. Então é preferível ter aquele tratamento de choque para nós, que é o desligamento, né, momentâneo, instantâneo, mas libertar, porque segundo a doutrina diz que a maioria dos animais, quando desencarnam, quase que rapidamente, né, instantaneamente já reencarnam num outro corpo físico para ter novas experiências, porque ele precisa isso, experiência, não é? Então, a doutrina não é contra, não. Ela até indica que, dependendo da problemática, é preferível, né, a eutanásia do que deixar o animalzinho sofrendo. É isso. Agora tem a Kate, deve ser Kate, de Sorocaba. Gostaria que mandasse uma palavra de conforto para minha mãe Lucy. Ela perdeu o filho em março e ele era cego. E ela gostaria de saber se ele tem mentores espirituais para dirigi-lo ou se ele enxerga depois da morte. Minha mãe Lucy está muito aflita pela morte desse meu irmão. Mãe Lucy, entenda que a limitação visual era do corpo. Era o corpo físico que tinha a limitação em função das necessidades das vivências de outras encarnações. Mesmo estando aqui encarnado e com a deficiência visual, o seu filho tinha mentor espiritual, tinha protetor espiritual. Em ele voltando para o mundo dos espíritos, é normal que no mundo dos espíritos ele esteja enxergando normalmente, porque a limitação era do corpo. Mas existe um dado interessante. Se ele acredita que no mundo espiritual ele ainda está, usando a palavra cego, ele continuará sem enxergar no mundo espiritual, porque isso passa pela crença íntima dele. Mas é normal que quando o espírito volta para o mundo espiritual e se desliga do corpo físico, que todos os sentidos voltam ao estado natural. Então, podemos dizer que é natural que lá ele esteja enxergando, que ele esteja tendo a sua visão plena. Mas existe um fato, por exemplo, que é algo que acontece com todos nós, que é aquilo que os espíritos chamam de um período de estado de perturbação pós-desencarne. É um estado natural de todos nós, que é a nossa readaptação ao mundo espiritual. Nesse período, todos nós que ofertamos condições para isso, somos cuidados, somos acompanhados, para que nos adaptemos novamente ao mundo dos espíritos com tranquilidade. Então, fique tranquila, seu filho está tendo toda a assistência necessária e, com certeza, ele já está com toda a sua visão restaurada. E uma coisa muito importante que nós temos que entender aí, a visão espiritual era totalmente diferente da visão aqui do corpo físico, né? Então, fique tranquila que ele está sendo auxiliado e socorrido. Mas é lógico que você, com todos os seus familiares, seus outros filhos, poderá diariamente orar por ele, porque a prece é um bálsamo para o espírito que está no mundo espiritual. Muito bem, agora tem aqui a Beatriz, que pergunta sobre um roteiro aí que a gente sempre fica pensando, mas eu vou fazer essa viagem, né? Todos os espíritos que desencarnam obrigatoriamente darão uma passadinha pelo umbral? E lá existe alguma hierarquia?
Já foi feita Todos essa pergunta nós, várias vezes, né? todos nós iremos dar uma passadinha pelo umbral. Por quê? Porque ainda estamos num planeta de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos, tá? Agora, vai depender de cada um. Tem gente que fala, eu não quero ir para o umbral e tal, não sei o quê, mas às vezes desencarna, vai para o umbral, nem sabe que está no umbral, porque está achando maravilhoso o ambiente e decide permanecer lá no umbral, não é? Então, aquela condição de acharmos que o umbral só tem as chamadas regiões trevosas, isso é um engano, né? O umbral é algo próximo da crosta, mas a gente diz que ele tem uma larga faixa, né? Desde as regiões trevosas até as regiões quase, né, vamos dizer assim, do mundo feliz, né? Por exemplo, nosso lar e tantas outras cidades no mundo espiritual estão dentro da região umbralina, muito próximo do limite da região de um nível mais elevado, mas ainda estão dentro da região umbralina. E, eu já me sentiria muito feliz se eu desencarnar, der uma passadinha até pelas regiões trevosas, mas continuasse e chegasse ao nosso lar, né? Mas é isso. O ambiente umbral, nós iremos para aquele lugar que a gente se sinta bem, não é? É que as pessoas acabam, às vezes, se chocando, né? Porque elas não querem admitir para elas mesmas quais são as vontades e os gostos delas. E aí, quando aparece numa região umbralina um tanto quanto complicada, não é? Não, por que eu vim parar aqui? Ué, você veio porque, no fundo, bem lá no fundo, é disso que você gosta, é disso que, né, a gente, como espírito, gosta de curtir, de nutrir, né? No livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, tem um pós-fácil lá que mostra uma cidade na região umbralina, onde eles estavam fazendo uma festa de carnaval, porque foi determinado que todos eles teriam que reencarnar, não é? Mas a descrição daquele ambiente, para quem tem consciência um pouco mais nítida, vai ver que é uma cidade que choca um pouco as posturas. Mas aqueles espíritos estavam se sentindo maravilhosamente bem lá e estavam chateados de ter que reencarnar, né? Então, ir para o umbral, todos nós iremos dar uma passadinha assim. Agora, cuidado para não gostar do lugar e acabar ficando, não é? Porque isso é nosso, não é de ninguém, não é imposto por ninguém, né? É isso. Muito bem. Quero falar para você, ouvinte, telespectador, nesse momento que muitas casas ainda estão, né, fechadas, né, centros espíritas, e que assim, se possível, permaneçam, né? Outros já estão aí com seus atendimentos, seguindo os protocolos, mas é de acordo com a direção de cada casa, o seu conselho diretor, né? Nós temos aqui da Fundação André Luiz, na Fundação, a campanha Juntos pelo Espiritismo. E ali você tem o caso, o Centro de Atendimento Solidário Online. Ali você se cadastra, você agenda um dia e horário, for bom para você, com uma casa espírita. E essa campanha é para todo o Brasil. São casas de vários lugares e você escolhe ali o dia e horário para você ser atendido. Então, aquele atendimento fraterno você faz na casa espírita e não está podendo, nesse instante, fica fácil com o atendimento online, tudo pela internet, bem mais prático, né? Tudo aqui, aliás, como a gente está conversando, ó. Então, você vai conversar com o atendente do centro espírita, colocar ali sua dúvida, expor o seu desafio e obter ali uma orientação, tá bem? No site feal.com.br. Chegando ao final do nosso pronto atendimento,
agradecendo tantas perguntas hoje. Eu peço a você, ouvinte, que não teve, né, que mandou pela WhatsApp, principalmente, e telefone, estão aqui, trago amanhã às 17 horas no pronto atendimento. Se você puder, esteja conosco. E agradeço Paulo Reis por mais uma segunda-feira.